Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos apresentar os motivos pelos quais Santo Tomás de Aquino continua e continuará sendo importante para os corações inquietos que procuram o infinito, para inteligências extraviadas em busca da verdadeira filosofia e que são enroladas por pseudo-filosofias na anarquia dos sistemas incapazes de alcançar a verdade, para as sociedades sem paz por causa de utopias que desenvolvem ideias absurdas e dissolventes e que são ansiosas, na verdade, por justiça e caridade. Enfim, nesse vídeo veremos porque ele, Santo Tomás de Aquino, é o anjo que os papas tanto nos recomendaram. Peço que desde já você se inscreva aqui neste canal para que possa me ajudar e continuar recebendo conteúdos como esse. Também aí curta o vídeo para que o YouTube possa reconhecer que você está gostando desse conteúdo. Quais são as razões para a supremacia de Santo Tomás de Aquino? A primeira é que o tomismo é uma síntese da sagrada tradição e por isso mesmo ele é um antídoto letal para o modernismo. Ele é o principal combatente do modernismo porque foi Santo Tomás que bem escreveu de Deus. E por isso mesmo, nós podemos chamá-lo Tomás do Criador, né? Já que o próprio Deus disse de Santo Tomás de Aquino, bem escreveste de mim, Tomás. E anuncia nada mais que a própria verdade em vista da salvação das almas. Então, por isso que o tomismo ele tem uma supremacia. Esse é o primeiro motivo. O segundo motivo é devido ao seu realismo aristotélico e platônico, porque de fato há uma síntese com o platonismo. Na base da realidade, na base da observação e explicação, Santo Tomás de Aquino busca fazer uma leitura da realidade, não uma interpretação. Então, por isso que Santo Tomás ele é como que o grande anjo que nos consegue guiar num clarão de luz, num estádio que está muito claro e nós sabemos a distinção entre cada objeto. Ele fazendo uma síntese do aristotelismo e do platonismo, é como que pegando o café, colocando leite, misturando e daí sai algo muito melhor. É mais ou menos isso que Santo Tomás fez e cria realmente algo novo, algo único. Sobretudo com a sua metafísica, a metafísica da participação. Além disso, o terceiro motivo pelo qual Santo Tomás tem supremacia é devido à sua lucidez e precisão. Santo Tomás possui uma objetividade não só na sua escrita, e sua escrita, digamos, mais científica, com a sua comunicação da certeza de modo simples, mas também nos seus poemas. Santo Tomás de Aquino ele não brinca com as palavras, ele não joga com as palavras de modo a brincar com os sons que elas emitem, mas ele comunica realmente o significado de cada palavra, não só nos textos, na súmula teológica, nas questões disputadas, mente, essência e por aí vai, não só nesses textos, mas também comunica essa objetividade, essa certeza, essa simplicidade nos cantos litúrgicos, sobretudo no Laudacion e em todo ofício de Corpus Christi. Realmente é algo ímpar. E por isso mesmo que nós chamamos Santo Tomás de doutor angélico. Por quê? Santo Tomás ele nos apresenta o exemplo perfeito da pureza de coração e, portanto, da pureza de intenção, porque é com a pureza de coração, com o coração puro, que eu tenho uma intenção reta, que eu tenho um pensamento reto. E isso possibilita a contemplação dos mistérios divinos e a possibilidade de explicá-los de maneira excepcional. Santo Tomás de Aquino realmente é Santo Tomás do Criador. Além disso, a pureza interior se transmite em seus escritos de modo a apresentar os argumentos clarissimamente, e de modo muito respeitoso com mesmo os inimigos.
Ele mostra tudo de modo fundamentado. E isso tudo é apresentado, certamente, ainda mais com o amor que ele tem a Deus, que isso vai refletir no amor ao próximo. Esse que destacava tanto os santos, era isso que destacava os santos. Realmente, esse amor a Deus se convertia no amor do próximo, porque o próximo é a imagem e semelhança de Deus. Então, amando a Deus retamente, eu amo também ao próximo. Isso os santos fizeram enormemente, os santos que viajaram os mundos inteiros, e converteram grandes povos, saindo da sua comodidade, indo para cavernas, indo para locais em que tinha pessoas realmente de má índole, canibais e tudo mais, de cultura muito diversas, e conseguiram aí manifestar o amor que tinha a Deus, realmente muitíssimo claro, ofertando a própria vida. Assim, Santo Tomás de Aquino ele possui 4 características em sua obra. A primeira é a honestidade de propósitos. Ele tem uma intenção reta quanto à sua consecução, quanto à conclusão daquilo que ele realmente, do seu empreendimento até alcançar uma conclusão. Segundo, a sua sinceridade, porque é com a sinceridade que ele encara realmente o problema tal como ele é, sem aumentá-lo nem diminuí-lo, nem considerar-se a si mesmo como maioral. Além disso, ele tem a característica do espírito de dedicação, ou seja, a aplicação sincera aos estudos e de modo disciplinado. E também o compromisso com a verdade, ou seja, que a verdade nos liberta do erro e nos conduz ao próprio Deus. Por que se observa essas 4 características em Santo Tomás de Aquino? Porque ordena os bens materiais aos bens espirituais. Assim, ele dispõe a alma para conhecer a verdade das coisas. E, em último caso, para conhecer a Deus, que é o fim último do homem. Então, Santo Tomás aqui, com essas 4 disposições, essas 4 características, melhor dizendo, ele nos coloca na situação de disposição constante da alma para a verdade. E por isso que ele tem o duplo aspecto de doutor comum. Doutor comum enquanto teológico, e os papas tanto recomendaram isso, mas também doutor comum enquanto filósofo. A sua obra filosófica, ainda que não exista enquanto uma obra unificada, ou seja, um sistema bem certinho, como que num livro, mas existe espalhada em toda a sua obra, de modo que os tomistas, e por incentivo dos papas, devem fazer cada vez mais, e já foi feito, especialmente pelo padre Hugon, a pedido de São Pio X e posteriormente ratificada por Bento XV, as teses tomistas, as teses que mais se aproximam da teologia, que são justamente as teses metafísicas. Então, por isso que São Tomás de Aquino também é doutor comum quanto à sua filosofia. E nós devemos seguir a Santo Tomás, porque é o que melhor conseguiu compreender as 2 ordens. A ordem natural, ou seja, o homem enquanto capacidade racional para alcançar as verdades, e a ordem sobrenatural, que nos vem de Deus, os princípios são divinos, tem como fundamento, como princípio formal, os artigos da fé. E Santo Tomás conseguiu juntar essas 2 coisas, equilibrar essas 2 coisas, melhor dizendo, não separando-as, mas distinguindo. Ele conseguiu distinguir cada qual no seu âmbito, sem separá-las, considerando a filosofia como tendo um critério, o princípio, o fundamento da evidência, e os seus princípios são independentes da teologia. Contudo, a sua conclusão, ela existe, mas enquanto dependente, enquanto serva da teologia, porque a teologia funciona como uma norma negativa para as conclusões filosóficas. Então, Santo Tomás conseguiu distinguir muito bem os princípios formais da filosofia e da teologia, de tal modo em que não há confusão entre as 2 ordens, porque ambas provêm do mesmo autor, que é Deus. Por isso que nós podemos dizer que Santo Tomás ele possui uma grande docilidade.
uma docilidade e uma constância. Uma docilidade a quê? Uma docilidade à verdade. Ele não manifestou a si mesmo, mas o próprio Deus em sua obra. Por isso que é dito Tomás do Criador. Bem escreveste de mim, Tomás. E é com essa docilidade que Deus o concede a sabedoria. Assim como concedeu a Salomão, que poderia pedir a Deus qualquer coisa, mas pediu a docilidade. E a docilidade do seu coração permitiu que Deus desse a Salomão a sabedoria. Esse bem que é um bem autotélico. E essa constância na verdade, essa constância na sabedoria o permite chegar a conclusões verdadeiras. Então, o conhecimento dos princípios e das conclusões, Santo Tomás de Aquino, mais que qualquer outro, nos apresenta essas duas coisas. Por isso que, se nós perguntássemos qual a ocupação mais digna que Nosso Senhor tem? Ora, não é outra senão a salvação das almas. Ora, o filósofo, a preocupação mais digna que ele tem é justamente aquela que se assemelha à preocupação de Nosso Senhor, que é a saúde da inteligência. Então, São Tomás, ele nos apresenta muito bem essa preocupação, porque no fim das contas, é com a compreensão certa dos princípios e com a aplicação deles para poder chegar em boas conclusões que eu posso ter uma garantia, posso ter uma certa tranquilidade e uma paz de consciência naquilo em que eu cheguei, que seja verdadeiro. Então, eu repouso meus ânimos, não tenho preocupações. Além disso, nos ensina muito bem o Jacques Maritain, dizendo que, abre aspas, os demais filósofos amam, sem dúvida, a inteligência, até mesmo quando a arruinam com os seus sistemas. Mas amam-na mais que a Deus. Santo Tomás ama a Deus mais que a inteligência, mas ama a inteligência mais do que todos os outros filósofos. E é por isso que pode restaurar, recordando-lhe os seus deveres, libertando-a de sua covardia e dar-lhe coragem de encarar as verdades supremas. Salva-a da vanglória, dobra a medir-se sobre as coisas e a escutar uma tradição. Reensina-lhe ao mesmo tempo as duas virtudes complementares que ela perdera juntamente, que é a magnanimidade e a humildade. Por isso, Santo Tomás continuará sendo tão importante, porque o tomismo é o meio pelo qual Deus quis que nós tivéssemos os princípios salvaguardados para que nós possamos chegar em boas conclusões, não só no âmbito filosófico, mas também no âmbito teológico. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.